Tá? Bom, queria agradecer imensamente já quem está aqui, a presença de vocês. É um prazer enorme, porque a gente está começando hoje o projeto, né, do Implementation Day, que é uma oportunidade de a gente trazer um expert em uma determinada área para que vocês tirem suas dúvidas, aprendam um pouquinho mais nessa jornada de e-commerce. E hoje, no primeiro dia, estou trazendo aqui com muito prazer o Ricardo. Gente, o Ricardo é expert, é um especialista em consultoria tributária para e-commerce. E aí eu vou deixar a palavra aqui para ele se apresentar e depois vocês se apresentarem. Nós temos um tempinho aí, vai no máximo até 1 hora. Vai ficar gravado e disponibilizado também lá no MemberKit, na plataforma para vocês acessarem depois, tudo bem? Ricardo, muito obrigada pela oportunidade, por ter aceito esse convite. Tenho certeza que você vai trazer muitos insights, conhecimentos valiosos aqui para nós. E eu deixo a palavra agora para você se apresentar. Tá? Muito obrigado, Mirelle, né? Prazer estar aqui com vocês e agradecer aí o tempo de vocês nessa tarde de terça-feira, né? Espero contribuir para a visão de vocês, especialmente sobre o aspecto contábil, tributário, né? Eu estou aqui em Belo Horizonte, eu coloquei até um pouquinho da apresentação aí, não sei se está compartilhando aí. Ainda não, Ricardo. Ó, Agora apareceu? sim, agora está aparecendo. Então tá bom, falar rapidamente aqui, porque a ideia não é me vender, né? Vamos juntos aqui, mas só para vocês se situarem. Bom, eu seria um dentista, mas não fui. Eu estudei na Universidade Federal de Uberlândia, não sei se vocês conhecem a UF, né? E eu sou aqui de Belo Horizonte e de 20, né? De toda, na época, 1980, só tinham três pessoas de Belo Horizonte que passaram em todos os cursos da UF naquela época. Aí eu falei assim, gente, Uberlândia realmente está desconectado de Belo Horizonte, né? Mas foi uma experiência muito boa, né? Eu gostei muito, mas por outras razões acabei me tornando empresário e tenho trabalhado, né, há muito tempo na área de tintas da construção civil. Eu tive loja de varejo, eu tive fábrica, importação, consultoria para empresas. Então, essa tem sido a minha jornada, né? Recentemente, há 4 anos já, eu tenho trabalhado com regimes especiais tributários, especialmente para as lojas físicas. Como vou mostrar aqui, Minas Gerais tem o melhor regime especial tributário para vendas não presenciais. Gostaria de que vocês absorvessem esse termo, que ele, na verdade, é muito importante. As vendas não presenciais são as vendas digitais, mas eu vi que as lojas físicas podiam ter esse benefício. Então começou um desdobramento natural, porque as lojas físicas elas obtinham um regime tributário muito bom para trabalharem no e-commerce, mas por alguma razão as lojas físicas, os empresários, eles não conseguiam ter sucesso no canal digital. Então eles tinham uma condição tributária excelente, mas o máximo que eles estavam conseguindo se beneficiar é através do WhatsApp. Então, as lojas físicas, elas tinham uma outra unidade, seja uma outra empresa ou uma outra filial. Essa filial ou essa outra unidade obtinha o benefício e as lojas físicas passavam a captar as vendas, enviar para essa outra unidade, que então, com o benefício, faturava para entrega aos clientes, ou os clientes retirarem lá, ou os clientes retirarem em pontos autorizados. Tudo de forma absolutamente legal, né? Tudo de forma 100% legal. Então, eu observei que o maior entrave que existe hoje para as lojas físicas entrarem para o digital é uma questão cultural. Então, eu vi que a integração de canais que eu estava me começando a tentar informá-los e fazer,
em termos de estoque, tecnologia, software, contabilidade. Na verdade, o primeiro ponto que eu tinha que atacar com eles era a cultura. Isso é, quando eu comecei a tratar com as lojas físicas, por exemplo, de tintas, já não eram mais os pais, eram os filhos que estavam à frente das empresas. Então, uma geração muito mais jovem, muito mais preparada, uma geração, né, que conhece muito mais de tecnologia e não conseguem entrar no digital. Tem muita dificuldade de obterem resultado nos canais digitais. Então, são empresas muito tradicionais e excelentes no atendimento físico, mas com muita dificuldade de entrarem e terem sucesso nos canais digitais. Tanto que eu escrevi três e-books voltados para isso que eu coloquei aí, né? Que é o varejo Dual Power porque é a união do físico com o digital, né? As vantagens do mundo físico unidos às vantagens do mundo digital. Então, tem esse book Varejo Dual Power, que é direcionado aos empresários. Eu tenho o Vendedor Dual Power, porque também observei que não adianta a empresa fazer um esforço muito grande se o time de vendas não souber atender de uma maneira acolhedora. Depois da pandemia, os consumidores eles têm uma necessidade de serem atendidos, de serem percebidos como únicos. Eles não podem mais ser atendidos como há 5, 10 anos atrás, né? Então, as ferramentas antigas de treinamento para os vendedores, elas perderam um pouco a eficácia, porque o vendedor hoje, ele tem que realmente estar muito atento a como abordar o seu cliente, senão as lojas físicas viram apenas uma vitrine, onde os clientes vão para tirar as dúvidas, ver o produto, depois voltam para casa e vão comprar lá no seu notebook, no seu celular, sem aquela perturbação do vendedor falando ou pressionando a cabeça dele. Então, tem que ter esse cuidado, o time de vendas tem que ser treinado, então também abordei isso aí. E o WhatsApp do Power, porque percebi também que as empresas não estavam sabendo usar o WhatsApp. Então, por exemplo, eu mesmo estava construindo, eu também faço, eu tenho essa atividade, eu estava construindo e observava que os orçamentos que eu fazia, os vendedores tinham muita dificuldade de interagir, de responder, de provocar, de fazer um CTA. Quer dizer, eles sempre terminavam a conversa, mas não me chamavam para uma resposta, né? Então, muita dificuldade de usar o WhatsApp, que o WhatsApp é um novo poder de vendas, um canal importantíssimo. E agora, recente, também lancei esse, que é a nova arma de vendas, que é um livro diferente, porque é um e-book que fala sobre perguntas, mostrando que perguntas são a nova arma de vendas. Então, tem um trabalho que é muito conhecido, que chama Spin Selling, alguns já devem conhecer, que é a partir de perguntas e eu uni, né? Como eu gosto desse estudo da Bíblia, etc. Então, eu uni as perguntas de Jesus. Jesus tem mais de 600 perguntas nos evangelhos, e é uma estrutura de comunicação curiosa, a forma que Jesus Cristo tinha. E eu uni essas perguntas ao método Spin Seller para mostrar que hoje saber perguntar é saber vender. Quem sabe perguntar é quem vende melhor. Eu tenho também um trabalho ainda na minha área, né, de pintura, de tintas, que junto com meu filho, que chama Painel Services, e lá nós também escrevemos um livro que é o Guia Definitivo para Empresas Milionárias de Pintura. Então eu comecei a fazer esse trabalho de mostrar para os lojistas a importância deles atuarem nos canais digitais, o privilégio de estar em Minas Gerais, que é o estado com melhor benefício tributário para as vendas não presenciais, porque Minas Gerais contempla tanto o site, todas as mídias, todos esses canais digitais, mas também contempla vendas por WhatsApp, por e-mail, por telefone. Então, o ambiente de telemarketing está também contemplado nesse benefício tributário, o que é muito importante para as lojas físicas. Então, isso vai ser uma ponte
para as lojas físicas entrarem nas vendas digitais com qualidade, com coragem, com ousadia e com uma condição de venda muito melhor. Então, rapidamente, os impactos das vendas digitais, do e-commerce, eles não são, às vezes, muito bem diagnosticados. Mas quem tem loja física, quem está no mundo físico, sabe que as vendas digitais, especialmente depois da pandemia, cresceram de forma absurda e continuam crescendo. Elas trouxeram desafios que às vezes não são percebidos na prática pelos empresários, pelos contadores, advogados tributaristas e vários. A primeira delas que eu gostaria de colocar aqui é a cultura. Tá? Vocês estão conseguindo ver aí na tela? Ele está dando para ver aí? O primeiro impacto é cultura. Isso é, a maior trava que existe para que as empresas físicas ou para que qualquer empresa vá bem no digital é a cultura do empresário. Eu considero o empresário como sendo o vendedor número um da sua empresa. Ele transmite todo o clima para os seus funcionários, para todos que estão ao seu redor. Então, o empresário é aquele que vai transmitir toda a empolgação, toda a motivação, toda a energia para a sua empresa. Então, o empresário precisa ganhar essa cultura. Só que existe muita exploração. Isso é, quem está entrando no mundo digital, às vezes acaba sendo explorado por empresas que vão oferecendo tudo para os empresários. E muitos empresários, especialmente que não têm contato com o mundo digital e que estão tendo agora, eles caem na armadilha da complexidade. Eles acham que tudo vai ser muito burocrático, vai ser muito difícil, que não é para eles. Então, cria uma situação em que o empresário fica paralisado, infelizmente. Então, ele precisa de uma ajuda, ele precisa de uma ajuda efetiva. Então, o primeiro passo de uma empresa já existente no mundo digital é ter uma cultura compatível, é ter essa abertura de aprendizado, de entender, porque na verdade eu defendo muito que as lojas físicas têm uma grande vantagem, porque toda a operação de uma loja física faz todo sentido no mundo digital. Então, toda a essência da loja física precisa ser transportada. Então, por exemplo, logística. Eu conheço, eu dou consultoria para empresas nativas de e-commerce, só tem e-commerce. Eles nunca enviaram nada por transportadora, não sabe como que é uma embalagem, não sabe o que que é atendimento, nota fiscal ali na expedição. Isso as lojas físicas, por exemplo, dominam, é o dia a dia delas. Né? Elas fazem isso constantemente. Então, tem várias etapas do mercado digital que as lojas físicas dominam amplamente e precisam tirar proveito disso, tirar vantagem disso. Mas, como eu estava falando, o crescimento das vendas digitais ela trouxe impactos surpreendentes. Por exemplo, software. Muitas lojas físicas possuem software inadequado para o mundo digital. Isso é, muitas lojas físicas têm um software excelente para o trabalho delas físico, mas que não integram com os marketplaces. Então, isso é um problema real. Isso é, eu conheço empresas gigantescas aqui de Minas Gerais, que talvez vocês conheçam também, que têm tido muita dificuldade, porque tem software caríssimo, excelente, mas que tem problema de integração com o Mercado Livre, com a Amazon. Então você imagina uma loja ter sua venda suspensa porque o software não está comunicando bem, teve um problema de tecnologia. Então, um Bling, um Tiny de cento e poucos reais aí por mês, no mercado digital, resolve muito melhor. Então, o que eu estou colocando é o crescimento das vendas digitais trouxe impactos não perceptíveis claramente para muitos empresários. Software é um ponto. A contabilidade é outro ponto. Porque uma contabilidade adequada para o varejo atual, ela precisa ela mesma ter um software adequado,
Isso é, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma contabilidade boa, em geral, tem um software que chama domínio. Isso faz com que a maioria das etapas dela sejam feitas de forma automática, evita problema. Isso já é uma característica de uma boa contabilidade. A contabilidade que trabalha com lucro presumido, trabalha com lucro real, que entende de regime especial tributário, que sabe sobre importação, não é que seja especialista, mas que vai dominar essa situação, que entende do DIFAL, que entende das vendas interestaduais, que sabe o que é um diferimento de ICMS. Trouxe também o impacto para o time de vendas. Você não pode mais entrar numa loja física e ficar procurando um vendedor. Por exemplo, eu fiz questão de visitar a Netshoes em São Paulo. A Netshoes, ela é conhecida no mundo digital. Na verdade, a Netshoes ela nasceu como loja física. Muita gente não sabe isso. A Netshoes nasceu como uma loja física, mas rapidamente migrou para 100% digital. E eles abriram uma loja em São Paulo e eu fui visitar. Eu fiquei horrorizado. Eu dei duas voltas na loja, uma loja imensa, filmando e não fui atendido nem abordado. Quer dizer, eles transportaram para o físico a ideia do digital. E eu ouvi a coisa mais absurda que eu pude ouvir de um vendedor que eu nunca vou esquecer, nunca mais vou esquecer isso. Porque esse vendedor me falou com toda honestidade e sinceridade. Eu perguntei para ele, que eu gosto de fazer corrida, perguntei para ele se eles tinham um New Balance, o More V5. E ele me disse o seguinte: olha, se você tiver paciência de procurar, ele deve ficar lá naquela seção e me apontou. Se eu tivesse paciência de procurar. Isso é um atendimento digital, não é? Jamais uma loja física pode atender dessa maneira. Um time de vendas, ele tem que mudar totalmente, porque ele já sabe que o cliente que entra dentro da loja física já está olhando preço na internet no seu celular, já está comparando. Isso aí é claro que vai acontecer. Como que ele vai reverter isso? Como que ele vai criar uma conexão com esse cliente que entrou lá dentro da loja dele, de forma a fechar aquela venda ali, não deixar o cliente ir para casa sem comprar com ele. Então, o time de vendas ele tem que ser treinado com essa visão, com essas novas armas. Logística. O e-commerce, ele trouxe um desafio enorme para a questão de transporte. Imagina, eu dei muitas consultorias, ainda dou consultorias para lojas que vendem materiais de construção. Imagina vender uma lata de tinta de 18 litros, né? O problema, a dificuldade, vender materiais que têm solvente. Então, a logística, eu posso dizer para vocês que nem agora está totalmente preparada para atender e-commerce. Eu não estou nem falando do caos no Correios. Eu estou dizendo que a logística no Brasil tem que crescer ainda muito para poder atender adequadamente às demandas crescentes das vendas digitais. Então, é um imenso desafio essa parte de embalar uma mercadoria, não é mesmo? É uma questão muito importante. E, obviamente, a questão dos impostos. Diferente de uma loja física. Eu abro uma loja física agora e posso trabalhar como MEI, como simples, mas eu não posso fazer isso no e-commerce. E os contadores às vezes acham que é a mesma coisa, não é de forma alguma. O e-commerce não pode ser pensado como uma loja física. Então, você fica muito difícil você trocar pneu com carro andando no e-commerce. Não é como uma loja física. Então você fica com risco de perder reputação, relevância. Então, a parte tributária de um e-commerce é talvez a primeira que precisa ser estruturada. É um fundamento. Ela é absolutamente essencial para o futuro dessa empresa. Mas, claro, olha bem, você pode começar tranquilamente com os regimes tributários vigentes. Você pode começar como um MEI, não tem nada errado nisso se o seu faturamento é dessa maneira. Depois você pode passar para o Simples Nacional. O que que particularmente eu acho errado? Mentalidade. Se você tem uma mentalidade
de que você não vai crescer, deixa eu colocar da seguinte maneira. Imagina você abrir uma loja física e você, de vez em quando, vai lá abrir. Ah, você abre 2 horas na parte da tarde, fecha, vai embora. No dia seguinte, você abre 1 hora na parte da manhã. Num final de semana, você abre no sábado. Aí no outro, você abre só terça. Você não dá foco àquilo. Então, qual que tem sido o problema muito grande de empresários no e-commerce, nas vendas digitais não presenciais? Não entender que esse é um canal importantíssimo que precisa ser visto de forma absolutamente profissional e dedicada. Só que quem faz isso, quem tem uma consultoria, quem tem o seu e-commerce estruturado, ele tem a chance de crescer muito rápido. E isso pega as contabilidades, porque diferente de uma loja física que vai atender ali o bairro e que tem o seu crescimento, né, razoavelmente estimado, um e-commerce não funciona dessa forma. Eu tenho dado consultoria para e-commerces que eles crescem de uma maneira incrível. No mês vendeu 300, no outro é 600 e daqui a pouco está vendendo 1 milhão. Então, se um e-commerce faz tudo certo, a chance dele escalar é muito grande. Então, você não pode fazer uma análise contábil, financeira, tributária de um e-commerce como uma loja física. Você não pode fazer a partir de uma foto daquele momento. Você não pode fazer um diagnóstico com a foto daquele momento do e-commerce. Eu, quando dou consultoria, eu olho bem nos olhos de quem eu estou conversando, que eu nunca sei se aquela pessoa vai virar um empresário, né, com um enorme sucesso, porque ele pode crescer de forma exponencial. O que eu sei é que eu percebo claramente aqueles que estão realmente envolvidos nesse processo, que já entenderam que não tem como ficar fora de um e-commerce. Você não tem como ficar fora do shopping onde os clientes vão. Você não pode ter uma loja fora de um shopping, dependendo do seu segmento. Você sabe que você tem que estar lá no shopping por uma única razão, porque os seus clientes estão lá. Então não tem como você ficar fora. Da mesma forma, os marketplaces estão investindo bilhões, bilhões, bilhões. Mercado Livre agora está apertado por TikTok, por uma mudança de cultura muito grande que se iniciou aí no dia 8 de maio. Então, é importantíssimo que todo empresário entenda que ele precisa enfrentar os desafios do e-commerce. E ele precisa ter uma outra cultura, uma outra abordagem, mas não é nada absurdo que você precise de uma inteligência, de um raciocínio, de uma sabedoria fora do comum, nada disso. Apenas você tem que pensar de forma diferente, que você tem que se estruturar contabilmente, o seu software, você precisa ter uma estrutura que às vezes numa loja física você não vai precisar. A loja física, em geral, ela não faz vendas interestaduais. Ela não paga de FAO. Então, uma loja física, por exemplo, se ela comprar produtos com substituição tributária, se ela comprar um produto com substituição tributária e ela vende ali na região dela, na cidade dela, sem problema. Mas se um e-commerce, se uma empresa compra um produto com substituição tributária e vende para um outro estado, para uma pessoa, para um consumidor final, ele precisa solicitar restituição desse ICMS pago ao governo de Minas. E isso é algo extremamente burocrático, é extremamente difícil e caro de ser organizado, de ser gerido, e isso cria um problema gigantesco. O que que a maioria das empresas fazem? Ou elas nem sabem que tem que recuperar essa ST, ou elas desistem de trabalhar com isso, porque se ela fizer 100 vendas por dia de produtos com ST para consumidores finais, ela precisa fazer 100 solicitações de recuperação de ST. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a empresa perca aí uns 6% que ela teria direito. E no e-commerce você não tem margens para poder simplesmente deixar para lá, deixar em cima da mesa
6% de forma alguma. Então, e-commerce é algo que você pode trabalhar com MEI, com Simples Nacional, com lucro presumido, com lucro real, não tem problema. Outra coisa muito diferente é o e-commerce que recebe benefício fiscal. Um e-commerce ele pode trabalhar sem problema algum em qualquer dos regimes, de qualquer maneira, sem exigências, ele pode se cadastrar nas plataformas, vender pelo seu próprio site. Todos os pontos de contato, pode ser LinkedIn, Pinterest, pode ser qual for, ele pode estar presente e deve estar presente no YouTube, Instagram, Facebook, em todos os canais, ok. Quando o e-commerce tem benefício, o raciocínio é diferente, porque ele tem outras exigências. O que acontece hoje? Nas plataformas, nos marketplaces especialmente, você vai encontrar muita concorrência. É normal, a não ser que você seja uma indústria, a não ser que você seja um importador, a não ser que você tenha uma distribuição exclusiva. Se você for um revendedor, você vai ter muita concorrência. E, é lógico, muitos concorrentes que já estão há mais tempo já têm regime especial tributário. Então, eles têm regime especial tributário ou de Minas Gerais, ou do Espírito Santo, ou de Santa Catarina, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo. Algum benefício tributário esse e-commerce já solicitou. Então, ontem mesmo eu estava fazendo um cálculo para uma empresa na área de pet, na área de pet. E ele não tem regime especial tributário, mas ele quer trabalhar no e-commerce. Ele é uma distribuidora, ele vende para revendas, ele quer trabalhar no e-commerce e ele ainda quer ter loja física. Como ter um benefício que contemple tudo isso? Existe o TTS e-commerce vinculado que permite isso. Eu vou falar mais à frente. Mas eu só mencionei isso porque eu fiz um cálculo rápido num produto. Hoje ele está no lucro real, então ele paga o ICMS com débito e crédito. Ele tem um crédito e paga pelo débito, né? Ele vai recolher a diferença do débito e crédito. No caso desse produto, ele está pagando hoje R$ 5,54. Quando ele vende para fora do estado, ele paga R$ 5,54 mais o DIFAL, se for o caso. Com o regime especial, ao invés de 5,54, ele paga 72 centavos. Então, ao invés de 5,54, ele paga 72 centavos. Então, como que ele vai concorrer no e-commerce se ele não tiver benefício fiscal? Fica muito difícil. Mas aí alguém pergunta assim: ah, mas por que que o estado de Minas Gerais concede benefícios fiscais? Minas Gerais não está aí apertado nas suas finanças? Então, uma das questões é porque Minas Gerais concedeu esses benefícios fiscais numa reação aos demais estados. Minas Gerais não iniciou nada, ao contrário, as empresas, na época do Fernando Pimentel governador, elas migraram para o Espírito Santo ou para Santa Catarina. E agora que elas estão fazendo o retorno, já fizeram o retorno, Minas Gerais se tornou extremamente atraente. Um número que pode depois ser conferido por vocês, Minas Gerais já responde por mais de um quarto, 25%, de tudo que é vendido na internet brasileira. Extrema, que fica lá na divisa de São Paulo, é uma potência, justamente porque está ali junto ao maior mercado que é São Paulo, ao Rio de Janeiro, a Minas Gerais. Então, é Extrema, a empresa passa para Extrema, obtém esse benefício que nós estamos falando sobre ele, que chama TTS e-commerce, e ainda recebe benefícios da Prefeitura de Extrema para a construção dos seus galpões, outros benefícios municipais. Então, juntando benefícios municipais com benefícios estaduais, Extrema virou uma potência, não tendo nem mão de obra disponível lá no momento. Eles estão buscando mão de obra a 100 quilômetros de distância. Então, é uma explosão por causa do e-commerce, por causa dos benefícios fiscais. Então, quem está no e-commerce precisa ter essa ciência, sem apavoramento. Ela precisa ter a ciência de que precisa se organizar tributariamente.
Nós temos um outro fator que eu não escrevi aqui, mas que é fundamental que eu vou falar para vocês, que é a reforma tributária. Então, muitos empresários estão desatentos sobre os impactos práticos da reforma que começa a ser testada agora nesse segundo semestre por cerca de 500 empresas que foram escolhidas pela Receita e no ano que vem já vai começar a ter a apuração dos dois sistemas, com IBS e CBS e as alíquotas que nós temos hoje normalmente. Ok, mas o que que significa isso? Número um, o Simples Nacional vai ser desidratado. O governo não tem interesse porque o Simples Nacional é considerado um benefício. E o recolhimento do INSS, vamos dizer, é pequeno proporcionalmente. E o governo está realmente querendo arrecadar, precisando arrecadar, seja a forma como quiserem colocar. E dessa forma, ele não tem interesse que o Simples Nacional permaneça. Então, a reforma tributária vai tornar o Simples Nacional desinteressante. E muitos não sabem que com a reforma tributária, todo o raciocínio de crédito e débito, ele vai passar a ser a vida de todo contribuinte, a vida de todas as empresas e a vida de todos nós. Nós vamos precisar de créditos para poder abater nos nossos débitos. E as empresas terão que estar absolutamente em dia. Então, por exemplo, se vocês comprarem de uma empresa que estiver inadimplente, se estiver devendo impostos, vocês não terão direito a crédito. Então, vocês só vão poder comprar das empresas que estiverem absolutamente em dia. Vai ter o split payment, que é pouco falado, que na hora que o cliente pagar para você, se ele pagar 100, você vai receber 80, porque 20 já vai para o comitê gestor na hora, para ser dividido entre governo federal, estadual e municipal. São vários impactos que a reforma vai trazer. E eles vão atingir o e-commerce, mas vão atingir muito mais as lojas físicas num primeiro momento, ao meu ver, porque as lojas físicas ainda encontram espaço para informalidade. E esse espaço para informalidade vai acabar totalmente, gradualmente e talvez até rapidamente. Portanto, o e-commerce, ele trouxe essa novidade de não ter informalidade, de você ter que vender com nota. Qualquer empresa séria no e-commerce vende com nota, tira nota fiscal. Então, isso muda o raciocínio. Já que você tem que tirar notas fiscais, você precisa se organizar para pagar o que for justo de imposto. Você conseguir reduzir ao máximo sua carga tributária de forma legal. E uma das formas mais acessíveis para qualquer empresário são os regimes especiais tributários. Então, Minas Gerais concede benefícios não só para atrair investimentos. Como eu disse para vocês e adiantei sobre o ST, se uma empresa vende para outros estados, ela paga ST, ela vai ter, e ela não tem regime especial tributário, ela tem que solicitar essa restituição. Uma empresa que faz 100 vendas, 1.000 vendas, cria um problema gigantesco, porque a Cefaz tem que responder essas solicitações. Então, são funcionários que têm que ficar à disposição só para devolver esse dinheiro, vamos colocar de forma simples assim. Então, cria um custo muito grande e complexo, porque é sujeito a erro. Aí, se erra, a empresa vai entrar na justiça. Se a Cefaz achou que a empresa errou, a Cefaz vai autuar. Então, para evitar esse problema, o regime especial tributário, ele dá a atribuição de responsabilidade pela substituição tributária à empresa que solicitou o regime. Então, Minas Gerais tem várias razões para dar esse investimento, para dar esse benefício, para que ela não fique para trás. E tem dado um resultado muito bom nesses últimos 3 anos. Existe um link que depois podemos passar aí para vocês, né, que eu acho que é interessante, para que vocês possam acessar e vocês possam ver, inclusive, quais são as empresas que já possuem o regime especial tributário, uma vez que isso é público. As empresas que possuem regime, elas são listadas e todos podem consultar e saber quais são essas empresas. Então, regime especial tributário
É um conjunto de regras especiais aplicadas lá a uma empresa que solicitou, que argumentou. Então, como que funcionavam os regimes especiais? Ainda existem alguns assim. Uma empresa, por exemplo, de e-commerce, que percebesse que tem um concorrente em outro estado fazendo preços muito mais baixos, ela ia até a Secretaria de Estado da Fazenda, apresentava o caso e pedia algum tipo de benefício fiscal para ela conseguir resolver isso. Só que o governo de Minas Gerais se antecipou e criou mais de 65 benefícios já totalmente estabelecidos. Então já fica muito mais fácil, ao invés de cada segmento ir lá pleitear algum benefício para poder conseguir competir a nível nacional, o estado de Minas Gerais já concedeu mais de 65 benefícios. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas são muitos benefícios aqui. Ó, padaria tem benefício, medicamento, eletrodoméstico, produtos de alumínio, para citar alguns, adubo, cimentos, distribuição hospitalar, reagentes, vacinas, bebidas. Muitos restaurantes, bares não sabem disso, né? Que vinho tem TTS. Existem regimes especiais para diversos segmentos. Aqui embaixo continua: calçados, colchões, e-commerce, café, produtos químicos, vinho, sorvete. Quem vende açaí, quem fabrica, né, tem benefício fiscal excelente aqui em Minas Gerais, máquinas, equipamentos, até cigarro de palha, né, produtos de aço, que é muito procurado, importação, né? Então, tudo isso tem benefício já estabelecido, o que facilita muito a obtenção deles. Então, cosméticos, móveis de madeira, setor automotivo, importadores de vinho tem tanto para revenda quanto para importação, produtos de limpeza, micro e pequenas cervejarias, móveis e artefatos de metal, muitos segmentos estão aqui contemplados. Agora, quais são as maiores resistências? Eu atendi, hoje é terça, eu atendi na sexta-feira, continuo atendendo, que ela ainda está em dúvida, uma empresária que tem um depósito de material de construção que está querendo benefício fiscal, o TTS e-commerce. O RET significa Regime Especial Tributário. E em Minas Gerais, TTS significa Tratamento Tributário Setorial para e-commerce. E ela quer esse regime porque ela está vendo que as vendas dela estão um pouco, né, devagar, e ela está vendo que é absolutamente necessário ela atuar no mercado digital, e ela me procurou agora na semana passada, querendo fazer, e ela chama Nazaré. E eu falei com ela: Ô Nazaré, há quanto tempo? Ela falou: mas você sabe quem eu sou? Sim, eu tenho o seu telefone aqui registrado. Mas você já entrou em contato comigo? Eu falei com ela: sim, eu entrei, nós conversamos longamente, eu já te apresentei tudo sobre o TTS e-commerce, mas quando foi que você falou isso comigo? Tem 3 anos. 3 anos ela ainda não decidiu. E a maior rede de lojas de tinta aqui de Minas Gerais levou 2 anos e hoje ela está triste por ter perdido esse tempo todo. Porque eu coloco lá na bio do meu Instagram que eu já economizei mais de 80 milhões de reais para os meus clientes. Mas só aqui entre nós, é mentira. Porque na verdade eu já economizei mais do que o dobro, mas eu não coloco isso lá para não assustar. Porque eu tenho cliente que, inclusive, estava conversando há pouco sobre um outro assunto com ele, só para citar esse exemplo, uma rede de tintas aqui que tem 10 lojas, ele economiza de 500 a 600 mil reais de ICMS em relação a quanto não tinha o regime. Teoricamente, essa economia seria para que ele invista na empresa, para que ele cresça a empresa, para que a empresa atue de forma nacional. Essa que é a expectativa de Minas Gerais. Minas Gerais está concedendo um benefício para que o empresário cresça. Mas essas empresas têm uma economia muito grande, especialmente por causa da substituição tributária. Então, o empresário em geral, eu estou dando exemplo aqui, ele tem muito medo de interagir com a Receita.
se falar que é para interagir com Receita. Só que o regime especial tributário não envolve nada jurídico, é absolutamente administrativo. Ele é solicitado de forma administrativa. Pode ser que um TTS saia no mesmo dia, ou dependendo, ele pode demorar aí de 6 a 8 meses. Depende de qual tipo é o TTS. Mas existe formas muito rápidas de se obter o regime e de obter todos os benefícios. No entanto, o empresário ele tem muito medo. Ele leva 1 ano, 2 anos para tomar uma decisão. E, no entanto, vocês vão ver que o STJ ele já alertou que com a reforma tributária, o contencioso jurídico vai ser multiplicado por 3. Por quê? Com as novidades da reforma tributária, muitas empresas vão acabar errando, sendo autuadas e vão precisar recorrer, ou administrativamente ou juridicamente. E então, todas as empresas precisam acostumar agora de que um advogado tributarista é algo normal para uma empresa ter, assim como uma contabilidade, para ela se proteger, porque serão tantas mudanças que é fácil acontecer erros, pagar imposto a mais, ter que recorrer, funciona dessa maneira. Então o empresário, ele não às vezes ele fica protelando porque ele fica com receio. Ah, se eu pedir esse regime eu vou ser fiscalizado. E vai. Só que eu tenho toda a forma, graças a Deus, meus clientes todos mantêm um regime, nenhum perdeu por fiscalização, a não ser um exatamente em Uberlândia. Eu tive um cliente que perdeu o regime em Uberlândia. Por quê? Porque não fez o que tinha que ser feito. Pior do que isso. Ele disse que ia fazer uma coisa e não fez. Então ele recebe toda uma série de processos, que não é só obter o regime, você pode obter o regime, mas você operacionalizar o regime, porque o que, que acontece? A empresa que tem um regime especial tributário, o contador pode errar na apuração. Se ele errar na apuração, talvez receba uma multa. Talvez. Mas se ele errar na operação, o regime dele é cassado. Se ele fizer algo que o fiscal entenda que é venda presencial ou que não está correto, o fiscal não negocia. Ele cancela o regime. Então, a parte operacional é fundamental depois que uma empresa obtém um regime. Então, eu já desenvolvi aí uma metodologia para todos os meus clientes seguirem direitinho. Então, esse cliente em Uberlândia que perdeu o regime foi porque ele não identificou o local conforme ele teria, ele foi deixando para fazer a placa na semana que vem, um fiscal foi lá, não encontrou ninguém, não encontrou empresa, ele estava operando num operador logístico que não soube explicar, o fiscal simplesmente cancelou por falta de contato. Então, até o cartão de CNPJ precisa ter o contato certo. Então, eu trabalho com todas essas frentes, né, dou todas as condições para que a empresa ela possa funcionar bem. Então, o empresário em geral, ele reluta muito em solicitar o regime especial tributário porque ele tem medo. Ah, eu vou pedir uma redução de imposto, então a Receita vai vir contra mim aqui e vai me caçar e vai me perseguir. Não tem nada disso. Inclusive, você não tem, para solicitar os regimes, você nem tem contato com o fiscal, é tudo administrativo. Graças a Deus, hoje nós não estamos tendo nenhum problema nesse sentido. Então, aqui eu coloco, né, que para obter o regime especial não é preciso entrar na justiça. E interessante que em Minas Gerais uma empresa pode ter mais de um regime. Então, isso é bem interessante porque no Espírito Santo e Santa Catarina não funciona dessa maneira. Então, uma empresa, por exemplo, que tem um regime específico para importação, TTS e-commerce, TTS corredor de importação, que ela tem que vender para contribuintes. Ela não pode vender, teoricamente, ela não pode vender para consumidor final. Ela pode solicitar de forma conjugada o TTS e-commerce e ficar com dois regimes: o TTS corredor de importação e o TTS com uma indústria. Uma indústria pode ter o regime de indústria e também solicitar o de e-commerce. Uma indústria pode solicitar o corredor de importação caso ela ache necessário. Então, Minas Gerais, uma mesma empresa pode ter mais de um regime tributário, o que também é muito interessante. Empresa no Simples Nacional pode solicitar? Não pode mais. Desde o dia 17 de maio do ano passado, empresas no Simples Nacional, mesmo aquelas que estejam
Espero que nenhuma de vocês esteja, porque uma empresa que estiver acima de 3.600.000 no Simples Nacional é o pior cenário tributário possível no Brasil. Muitos empresários acham que o limite é 4.800.000. 4.800.000 é o limite para a empresa sair do Simples Nacional, ser excluída, ok? Mas se a empresa atingir esse limite de 3.600.000, ela terá que pagar o ICMS por fora, através de uma guia de recolhimento de débito e crédito. E nesse caso, ela vai estar com o pior cenário tributário possível. Mas nem mesmo uma empresa no Simples Nacional que esteja nesse cenário terrível pode solicitar regime. Isso foi suspenso e tem muita gente que fala aí na internet que pode, não pode mais. Somente empresas que estejam no lucro presumido ou no lucro real. Então, o tratamento tributário setorial para e-commerce é dispensado ao contribuinte, à empresa mineira que esteja em Minas Gerais, que promova operações no âmbito não presencial, contratadas no comércio eletrônico ou no telemarketing. Então, lojas físicas devem ficar atentas, porque elas podem fazer uso do regime especial tributário não apenas nas suas vendas pelo seu site ou pelos marketplaces, mas até mesmo através do WhatsApp. Obviamente, seguindo todas as exigências e os processos legais, que ainda assim beneficiam demais as empresas, né, para terem esse benefício, concorrerem melhor, sem criar ilegalidade alguma. E existe uma questão muito controversa que muita gente fica em dúvida. O TTS E-Commerce, a empresa que tem TTS E-Commerce, ela só pode vender para consumidor final. O que que é um consumidor final? Simples de definir. É aquele que não é uma revenda. Então, a empresa que tem TTS E-Commerce não pode vender para revendas. Ela só pode vender para aqueles clientes onde vai morrer o ICMS. O que que significa isso? Que ele vai consumir aquele produto. Mas pode ser um hospital, pode ser uma escola, pode ser uma farmácia, pode ser alguém com CPF. Então, pode vender desde que esse cliente, esse consumidor, vai consumir aquele produto e não vai revender aquele produto. Essa é uma confusão que é feita. E o que, que é a diferença entre e-commerce vinculado e não vinculado? Vinculado é quando a empresa tem filiais físicas, por exemplo. Se a empresa tem filiais, se já é uma empresa existente, ela vai ter que ser vinculado. Isso, ela vai ter que ter um centro de distribuição, ela vai ter que ter um CD geral, ela vai ter a filial e-commerce dentro desse CD geral. A lei permite que ela abra essa filial dentro ali, virtualmente, dentro do CD geral. E as lojas físicas dessa empresa também vão receber por transferência todas as compras que têm que ser feitas a partir do CD geral. Então essa empresa, ela tem um CD geral, o vinculado, e ela tem uma filial e-commerce dentro dela, e ela tem lojas físicas. Então esse CD geral faz as importações ou as compras dos produtos só através dele, e ele transfere para a filial e-commerce sem imposto, sem substituição tributária, sem débito e crédito, e ele transfere para as lojas físicas também uma nota fiscal de transferência cada vez que houver uma transferência. A filial e-commerce que está dentro do CD geral pode vender negativo durante o dia todo. Ela só precisa fazer uma única nota de transferência por dia. Então, o e-commerce vinculado é aquele que tem um CD geral. E o não vinculado é aquele que é uma empresa sem CD geral. Ela é única. Ela tem um endereço só ali, ela não tem loja física, ela não tem nenhuma filial. Ela é única. Então aí justifica ela ser TTS e-commerce não vinculado. Depois a gente está à disposição para, né, tirar dúvidas, não só agora, mas depois também podem ficar à vontade. Por que que eu falo que Minas Gerais tem o melhor regime especial tributário do país? Porque Minas Gerais, rapidamente, o regime especial tributário e-commerce de Minas Gerais,
ele resolve a questão da substituição tributária, ele dá uma alíquota, para vocês terem uma ideia, de 18%, cai para 1,3% no primeiro ano. A partir do segundo ano, pode ser solicitada à Secretaria da Fazenda, ao Cefaz, que reduza para 1%. Então, é uma redução extrema para venda interestadual. Ele dá para importação, em vez de 18%, 1,6%, e esse 1,6% na importação só é pago na hora da venda e não no desembaraço. Com o regime especial tributário, a empresa para de estocar imposto. Ela não paga mais nenhum imposto na compra. Ela só paga na hora que vender. Isso é muito importante. A empresa com regime especial tributário não estoca imposto. Quem não tem regime especial tributário que paga ST, já paga o ST na compra. Então, aquele produto que está lá no estoque dele, está lá com imposto também, né? Então, o regime especial de Minas Gerais, ele diminui a alíquota para fornecedor de dentro de Minas. Então, se a sua empresa compra dentro de Minas, ela vai conseguir comprar mais barato, com uma redução de alíquota do seu fornecedor para 12%. Ela dá uma alíquota muito baixa para as vendas interestaduais. Ela dá uma alíquota interessantíssima para dentro do estado, que é apenas 6% para as vendas dentro do estado, e ela dá essa alíquota de importação. Então, são muitos benefícios no único. No Espírito Santo, Santa Catarina, nos outros estados, não funciona dessa maneira. Quais são os quinais que são vedados? Antigamente, houve um tempo que existiam quinais vedados, né? Hoje são muito poucos os quinais que não podem entrar no TTS e-commerce, mas são em geral bebidas alcoólicas, cerveja, chopp, medicamentos de uso humano, veterinário, combustíveis, lubrificantes. Agora, cada TTS e-commerce é concedido e nele, nesse documento oficial concedido pelo Cefaz ao contribuinte mineiro, vem explicado claramente quais são os produtos que estão vedados, que ele não pode vender, e aí depende de cada TTS que é concedido. É preciso oferecer alguma contrapartida ao Estado para obter esse regime? Então, isso aí é bem importante, né? Você não precisa oferecer contrapartida. No Espírito Santo, você tem que ter 5 funcionários, ou você tem que fazer uma outra jogada lá com o operador logístico. Tem que pagar alguma taxa? Se você fatura menos de 4.800.000, não tem que pagar a taxa. A taxa é 3.204,78, que é paga anualmente para manter o regime. E algumas empresas que faturam acima de 4.800.000, elas têm que pagar elas não pagam a taxa quem fatura abaixo. Aqui eu estou passando rapidamente, né, para é possível a retirada em lojas físicas? É possível ter o regime numa filial e julgar para lá as vendas com benefício para serem entregues para os clientes, ou nas suas casas, onde eles determinarem, ou o cliente retirar a mercadoria lá, ou o cliente retirar nas lojas físicas em local apartado, identificado, onde vai estar separada aquela mercadoria lá para o cliente. Então, as lojas físicas têm uma forma de operar muito importante. É possível estar em coworking e usar operador logístico? Sim, é possível. Qual o capital da empresa? Se ela for solicitar para ter benefício de não pagar substituição tributária, que muitas empresas vendem produtos que não pagam substituição tributária. Agora está dividido assim: o regime que né, beneficia produtos sem substituição tributária, ele é bem mais simples de ser obtido e bem mais rápido. O regime que beneficia a substituição tributária também tem que ter capital de 100.000 integralizado na empresa. Qual será o impacto da reforma tributária? A reforma tributária está prevista acabar com os regimes especiais em 2033. Mas isso é algo muito polêmico, porque as empresas que estão no Nordeste, por exemplo, com benefício fiscal, elas voltariam para o Sudeste e deixariam o Nordeste totalmente em dificuldade.
Então, isso é uma coisa que não está clara. Então, com certeza haverá alguma mudança, porque senão as empresas vão voltar para a região Sudeste, especialmente para São Paulo. As instalações físicas da empresa são importantes, sim, na hora da solicitação. A gente tem que fazer uma avaliação para que não haja nenhum obstáculo na solicitação de um regime especial tributário, se for o caso. Porque, como nós estamos colocando, é totalmente possível, viável, com uma boa estrutura, com uma boa consultoria, você ter um e-commerce de sucesso mesmo sem regime especial tributário. É totalmente possível com uma boa assessoria, com uma boa consultoria. Porém, se você quiser realmente ter a melhor condição, você vai ter que considerar estar em regimes como lucro presumido ou lucro real e obter o regime especial tributário. Então, minha ênfase aqui é falar de regime especial tributário, mas alertá-los de que não tem nada errado. Você está no MEI, está no SINT, cada empresa está numa fase e num momento. O que a empresa precisa responder é a pergunta de onde que ela quer estar no próximo ano, de onde que ela quer estar em dezembro de 2025. Tá certo? Eu dei consultoria para uma empresa de e-commerce que começou 2024 com reais, uma fábrica de tintas que vende muito cimento queimado, borracha ali. Ela começou com 32 mil em janeiro de 2024 e terminou em dezembro com 750 mil mensais. Então, olha bem, como que é preciso um planejamento, onde que a empresa quer chegar. É isso que vai modificar. Se a empresa quer ter um futuro próspero e longo no e-commerce, nas plataformas, em todos os canais que estão aí disponíveis, ela vai precisar sim de regime especial tributário e provavelmente de alguma coisa como lucro real, porque em geral trabalha com margem menor. O lucro real é indicado para empresas que têm um lucro real, como o nome está falando, que seja abaixo aí de 5%. Então, basicamente é isso. Eu tenho uma metodologia aqui para depois que é obtido o regime. O meu trabalho na obtenção de regime, ele começa desde a constituição da empresa, passa pela solicitação e passa para a implementação. Então, é só para deixar claro para vocês aí sobre esse aspecto tributário que o e-commerce precisa dar atenção, diferente das lojas físicas. Aí eu passo a palavra para você aí, Mirene. Ricardo, que apresentação, hein? Muito bom, vários insights. E nesse momento, eu vou deixar aberto para alguma dúvida que o pessoal aqui queira tirar com você, tá? A gente tem o Gabriel Zanata, que o Gabriel, ele já trabalha com importação. Ele pode contar um pouquinho para nós aí a situação atual dele na empresa. Nós temos também aí a Tárcia Fernanda, que é da Casa das Essências, que está nesse momento, né, que precisa fazer uma alteração lá que o contador tá verificando para ela, que a gente pode tirar as dúvidas aqui também, tá, meninas? A Cris também, se tiver qualquer dúvida, Adriana, tá? Bom, vamos começar por você, Gabriel. Você pode dar a palavra? Vamos sim. Boa tarde para todo mundo. Boa Boa tarde. Ricardo, tarde. parabéns. Boa tarde. Eu acho que o Ricardo exemplificou, além de ter explicado o cenário, a importância do planejamento tributário para toda empresa. Desde quem está iniciando, é um conteúdo, conhecimento que eu tive depois da empresa já ter andado bastante. Mas em 2024, na verdade, final de 2023 e 2024, eu me dediquei bastante. Nós temos aqui o TTS E-Commerce na empresa e ele não foi algo que melhorou nossas margens, não. Ele simplesmente foi o que possibilitou a empresa permanecer, a sobrevivência. Porque uma ausência desse planejamento tributário, numa migração de regime aí, que saímos do simples e fomos para o presumido, no nosso caso, sem esse acompanhamento de uma contabilidade que possui o jurídico, ou do jurídico e a contabilidade junto, de dois parceiros, é muito arriscado. Eu conheço pessoas que eu troco ideias no online que vieram de um crescimento exponencial e simplesmente quando
se viram obrigados a mudar de regime e não planejaram isso, fecharam as portas. É, é, eu costumo, sempre que eu tenho uma oportunidade de falar sobre os desafios do empreendedorismo no Brasil, eu sempre falo que quem pontua com muita força isso e chora e se lamenta, perde a oportunidade de crescer, porque a gente tem vários cases de sucesso, vários que conseguiram isso no mesmo regime que todo mundo está enfrentando. E a diferença está justamente em preparar, se estudar, planejar, correr atrás de uma pessoa, de uma consultoria para te ajudar, porque o cenário é o mesmo para todo mundo, as dificuldades são o mesmo para todo mundo, então tá tudo bem igual. Então, basta você, se tem alguma coisa ali que o país é a regra, trabalhe da melhor maneira, busque, porque todo mundo está enfrentando o mesmo cenário e não potencialize esse desafio de uma maneira negativa, porque é para todo mundo. O Caio até citou nos desafios de logística. Desafio de logística é um desafio para quem está no e-commerce, é um desafio, mas todo mundo que seus concorrentes estão entregando na mesma situação de logística e estão tendo sucesso, então você também consegue. E o mesmo vai acontecer no tributário. A gente tem o DIFAL, igual eu já falei, hoje o que eu ainda não sou satisfeito é aqui internamente no DIFAL. Eu ainda vejo falhas acontecendo na nossa rotina, que eu fico no pé, eu corro atrás de consultores da parte tributária, contador e todo mundo, porque eu ainda preciso deixar o meu DIFAL aqui redondinho. De vez em quando eu falo assim, ah, não, estou com vontade de parar de vender para tal estado, porque tá complicado o negócio lá. Depois eu respiro fundo e falo, não, peraí, tá todo mundo vendendo para aquele estado, não sou eu que vou desistir. Se tem pessoas crescendo lá, eu preciso melhorar aqui internamente para eu ser um dos grandes daquele estado e que nenhuma taxa, nenhum default vai me atrapalhar nisso. E da mesma maneira que são números grandes, é legal você prestar atenção nisso desde o início, porque tem detalhes muito pequenos que vão te dar o resultado. É, a diferença de uma percentual de ICMS caindo é coisa que você vai reinvestir, ou é aquela margem que está todo mundo brigando e você vai dar conta de ganhar. Então, foi esse planejamento é o responsável não só pelo crescimento aqui no Shopping da Fé, aqui na Livraria Nossa Senhora Aparecida, é o que nos permitiu uma sobrevivência, saúde da empresa na parte tributária e econômica no ano passado, depois que a gente veio de um crescimento muito grande, acima das nossas próprias metas, e que tivemos que correr para dar conta. Então, sensacional, Ricardo. Eu falo que nenhuma empresa precisa, você não precisa estar chegando perto dos 3,6 milhões para procurar uma consultoria, não. Você dá conta de melhorar o seu planejamento tributário muito antes disso. Passa a entender, procure o consultor, ele vai dar conta de passar, estude também por conta própria para você dar conta de dialogar e entender o seu cenário, porque eu acredito sim que um bom fornecedor para você que revende é essencial. Eu acho que logo depois aí vem um planejamento tributário. Perfeito, Gabriel. Obrigada pela contribuição. É. Sim, posso E, perguntar para fazer perguntas para a e aula do Gabriel? Sim, Gabriel, e hoje você possui qual regime especial? hoje eu tenho só o de e-commerce. Nós ainda estamos estudando o de importação, porque existem alguns custos adicionais para trazer a mercadoria para ser desembaraçada em Minas Gerais, né? Com o conhecimento que nós temos aqui. E estamos fazendo um comparativo, como a gente tem uma linha de produtos com o valor é pequeno, um container meu não é barato perante o percentual de imposto que ele tem. Então, o custo para cá ainda está muito empatado. Ainda estamos estudando como que a gente consegue melhorar isso, né? Ou se existe novas atualizações aí do governo de Minas Gerais que permita esse desembaraço em outro, no estado onde mesmo que chegue, no porto. Então, hoje ainda estamos só com TTS E-Commerce.
não paramos de acompanhar o corredor de importação. O que trava aí hoje é o custo de trazer o container para cá, porque existem algumas outras taxas, né? Que ele vem, eu não sei a palavra certa, Ricardo, qual coisa você dá conta de falar, porque ele tem que vir acompanhado por um veículo, não é? Um carregamento especial para vir desembaraçar aqui no Porto Seco de Uberaba. Sim, você tem algumas regras aqui em Minas Gerais que realmente, às vezes, né, dependendo do segmento, podem encarecer sim. Existem contadores, por exemplo, existe a possibilidade, aí vai tendo aquela sofisticação, né? Por exemplo, você tendo algo muito específico, eu não sei se é o seu caso, você pode também apresentar à Cefaz uma demanda, explicar a situação e eles concederem que você desembarace em outro estado. Isso é possível. É claro que o TTS E-Commerce vai dizer para você que todo desembaraço tem que ser feito dentro de Minas Gerais. Mas, como eu Uhum. disse para vocês, a Secretaria de Estado da Fazenda está muito aberta. Então, você pode chegar lá e conversar. Eu fiz uma mudança significativa aqui no último semestre. Eu causei um impacto na secretaria. Eles mudaram a regulamentação por causa daquilo que eu tive a coragem de enviar para o fiscal. Eu enviei um e-mail para o fiscal, sem qualquer problema. Só que nem a FEComércio quis enviar. Eu então Ó, falei aqui, se você acompanhou, que o empresário ele tem muito medo de interagir com a é, Secretaria da Fazenda, sendo que a Cefaz tem que dar conta de quantos segmentos? Você, é, às vezes no seu trabalho, na sua empresa, você está num segmento onde tem algo muito específico que os fiscais não sabem. uhum. Então, olha bem, se hoje existe uma exigência de 30% de venda interestadual para aqueles que estão com regime especial que concede atribuição de ST, eu apresentei para os fiscais que o que que acontece? Hoje as plataformas elas trabalham julgando a visibilidade dos seus produtos, das suas ofertas, para mais próximo para os clientes que estejam mais próximos possível de você porque para facilitar a logística, baratear o frete e fazer tudo ficar mais rápido e os clientes felizes. Mas isso dificulta que você venda para outros estados. Eu apresentei isso para os fiscais e eles reduziram no ano passado de 30 para 10. Agora eles voltaram para 30. Porém, por que que eles voltaram? Porque não existe, eu posso te mandar o e-mail para você ver. Ele disse: olha, mas nenhuma associação nos falou sobre isso. Eu sou uma voz única, nem sou lojista mais. Então, veja Existe. bem, se os empresários não colocam a situação para ser fácil, ela não entende, acaba criando regras que não são muito boas. Mas o que eu estou te falando, Gabriel, é que às vezes você pode fazer aí com seus consultores, fazer uma consulta à Cefaz, explicar para eles qual que é o seu segmento, explicar para eles qual que é o seu produto, algumas dificuldades e talvez eles concedam a você que você desembarace num local mais acessível. Interessante, Ricardo. Porque Sim. a única coisa que eu me pontuei é de acompanhar. Eu tenho um podcast, sigo pessoas para tentar novas atualizações sobre essa exigência. Mas realmente eu me sentia bloqueado de uma comunicação com o Cefaz. E Não, é, e é real quando você. não, a Cefaz é totalmente comunicável. Eu tenho o Uhum. e-mail, tudo deles. Meu xará chama Ricardo Seron, que é mais responsável lá. Não há nenhuma dificuldade de um contribuinte. Claro que eu sugiro que a sua contabilidade faça essa consulta. E Sim. existem dois tipos de consulta. Existe a consulta que você faz enviando um e-mail e pedindo a informação. E depois, se vocês acharem interessante, vamos supor que ele fala: não, vocês podem desembaraçar em outro local. Opa! Esse e-mail dele não vai servir no caso de um contencioso. Então, aí você vai fazer uma consulta que você paga R$ 1.200. Você vai fazer uma consulta oficial onde vai ficar estabelecido oficialmente essa situação. Perfeito. E você Ótimo. tem inscrição estadual nos outros estados? Na verdade, ainda não. Não Ok. temos. Estamos. Você também já Nós já sabe temos sobre isso? mapeado, sim, temos inclusive mapeado os estados que temos força e que é interessante as inscrições estaduais. Sim. Que ótimo. Parabéns, Gabriel. Parabéns Muito aí, né? obrigado. Mas e é interessante mesmo, Ricardo, porque o tempo do empresário, o empresário tem um receio. Eu vou te falar que a minha tomada de decisão foi feita por
uma pressão e receio mesmo do cenário que eu ia viver, numa mudança mal planejada, por isso que foi uma decisão muito rápida, imaginando na média até que você compartilhou, mas que me trouxe muito benefício. Eu não olhei para trás e lamentei os anos que eu perdi antigamente, não, né? Porque se eu tivesse solicitado isso daí 2 anos antes, com certeza eram teria fundos aí para ter investido ainda mais na empresa. Preferi olhar só para frente e ver cenários melhores que viriam, né? Sim, e Mas. existe uma surpresa também que eu tive como nessa consultoria, é porque eu não queria tratar com empresas muito grandes, né? Porque as empresas muito grandes não é possível. Só que eu Uhum. fui descobrindo que grandes empresas não sabem sobre o regime tributário, inclusive as empresas que são de São Paulo, empresas grandes. Vou te dar um exemplo. A Suvinil, você já deve ter ouvido falar, que fabrica Sim, tintas. A Suvinil ela tem uma produção aqui em Coronel Fabriciano, mas o faturamento é por Uberaba, uma empresa que eles têm em Uberaba. E eles não certo. têm regime especial tributário. Eles estão pagando ICMS a mais, o preço deles está mais caro para os clientes e eles não aceitam fazer nada, porque eles têm receio. Hum. Então, se você imagina, grandes empresas, a Santa Cruz Acabamento é uma empresa que é líder em revestimentos, ela vende 20 milhões por mês. Eu tive lá, eles têm conselho. Tinham dois advogados com escritório na Faria Lima. E eles não sabiam dessa situação, mesmo que os concorrentes deles já tenham. Então, grandes empresas, às vezes, acabam até falhando nesse aspecto, não tendo benefício. Eu estou tratando com uma distribuidora de produtos PET muito grande que não possui o benefício. E aí eu entro em outra questão, Mirelle, que eu estou até curiosa, que é o seguinte, que eu vou em empresas, que já aconteceu isso não é uma nem duas vezes, não. E isso traz né, um impacto psicológico muito grande, porque eu já tive empresa que o CEO disse para mim que o que eu estava falando não existe. Sim, Ricardo, dessa forma. Então, é incrível, porque eu tenho uma empresa aqui perto que vende gesso, que vende tudo para gesso, drywall, etc., que eu sentei, conversei com ele, o gerente, e eles foram agressivos comigo. Eles falaram comigo: você só falta você falar que existe Papai Noel. Absurdo. Porque eles. Então, mas essa é uma questão muito importante. Obrigado aí, né, Gabriel? Agradeço aí para vocês, né, Miriam? A oportunidade para esse aspecto de que o empresário ele precisa tomar as providências, ele não precisa. Isso, eu estou falando de Cefaz Minas Gerais. Né? Eles estão tendo. O Gabriel pode mandar e-mail para lá, sugiro que a contabilidade mande. Se você quiser, eu mando, né? A gente pergunta especificamente, ó, eu tenho esse segmento, atuo nesse segmento de mercado, estou enfrentando essa dificuldade, meu preço está ficando maior, eu estou perdendo competitividade porque no desembaraço eu estou obrigado a isso, isso, isso. É possível fazer de outra maneira? perfeito, perfeito. E, Ricardo, é porque é uma situação que aconteceu comigo e talvez seja até o caso dessas outras grandes empresas. O empresário, o contador é um amigo do empresário, né? Desde sempre. E eu conheci várias contabilidades que não tinham os conhecimentos de TTS. Então, talvez aquele relacionamento antigo com a contabilidade, que é o que entrega a tranquilidade pro empresário, o contador não se atualizou, ele informa o empresário que não que o simples é a melhor maneira, mesmo que esteja faturando acima de 3,6, e aquilo ali é tratado como uma verdade absoluta e não se buscam novos conhecimentos, né? Porque hoje quem dá conta, eu pesquisei depois de ter passado o que passamos aqui internamente, eu troquei de contabilidade por isso. Porque tem muitas contabilidades de longas datas que não têm o conhecimento das novas atualizações de tributárias, de regimes especiais, ou quando sabe, acreditam que seja algo muito difícil de se obter. O nosso aqui, a gente deu abertura e foi semana, já estava tudo pronto. Na virada do mês, a gente organizou tudo internamente aqui da papelada já para estar com os benefícios. Lojas físicas e empresas que já estão há muitos anos no mercado, elas tendem a ter um contador de confiança,
já virou até um amigo, porque pensa Uhum. bem, eu vou nas empresas falar de tributário, quase que é preferível o dono ficar pelado do que ele falar comigo sobre os tributos. Você Falar está como pagando ou não, advogado como é sobre que tá? tributos. É difícil demais, porque eu entro numa empresa, eu vou saber a situação mais profunda que ele tem. Então Uhum. é um desafio, e existe uma resistência. Hoje eu publiquei até um vídeo meio que de brincadeira, porque eu vi um vídeo de um mergulhador pegando um tubarão na mão. O cara pescou o tubarão na mão, brigou com um tubarão pequeno, mas ele pegou o tubarão na mão e conseguiu colocar e embarcar o tubarão no barco. Aí eu coloquei lá. Você prefere trocar de contabilidade ou pegar um tubarão na mão? Tem Né? muita gente Porque escolhendo tubarão. é muito difícil você trocar de contabilidade, você prefere doar um rim, né? Isso. Só que o e-commerce especificamente trouxe esse desafio que não permite que você fique na contabilidade da sua confiança. Tomara que a contabilidade da sua confiança esteja atualizada. Mas eu, como falei, eu estava pagando 17% de imposto na venda de infoproduto. E o contador é muito meu amigo, há 40 anos, já é o filho dele. Só que eu falei com ele, não, eu vou pesquisar porque ele é especializado em padaria. Eu tô lá só pela amizade. Então eu falei, não, então eu vou pesquisar. Aí pesquisei, hoje eu estou pagando 4%, Uhum. né? Mas aí é dessa forma, tem essa liberdade lá. Só que se a contabilidade, e outra coisa também que eu alerto, os contadores não vão gostar de forma alguma disso, mas o seguinte, para que a sua empresa não seja um rato de laboratório. Você vá para uma contabilidade que eles vão aprender a fazer toda a contabilidade de e-commerce, regime especial e lucro real, aprendendo em cima da sua empresa. Uhum. Então, infelizmente, não é momento, né? A gente tem que ser profissional, precisa de uma consultoria boa, precisa de uma contabilidade boa, precisa de boas orientações, precisa de bons funcionários. Não tem como a gente fugir disso. Ricardo, uma coisa que me surpreendeu, você citou que se entende como um online, um e-commerce, qualquer atendimento não presencial, né? Então, Em Minas Gerais é atendimento não presencial. então Então, por quem vende exemplo, por WhatsApp, então infinitas outras ferramentas que de sim, meio de atendimento não presencial que podem se enquadrar nesses benefícios, em vez de o pessoal só entender aquele site que você vai navegar na web. Não, qualquer outro atendimento não presencial é passível do benefício. sim, imagina uma loja de colchões. É muito difícil você comprar um colchão e sair carregando no seu carro. Muito Uhum, difícil. Normalmente eles vão entregar. Se eles isso. vão entregar, abriu uma oportunidade. Então, o que que uma empresa dessa pode fazer? Criar uma filial e-commerce ou uma outra empresa, o que ela achar melhor. Então, as lojas físicas dessa empresa vão captar as vendas que vão ser encaminhadas para serem faturadas pela empresa que tem o benefício. Perfeito. Isso mesmo. Entende? E agora também tem que ver o seguinte, eu sou muito questionado. Ah, mas o Leroy Merlin aqui em Belo Horizonte, você entra na loja lá, ele te manda baixar o app, o app, você compra lá e retira no caixa. Então tem que ter muito cuidado. Aqui tem uma rede de drogarias muito grande, chama Drogaria Araújo, que tem um clique retirem, ou Droga Raia. Tem que ter muito cuidado, ou se você for na Riachuelo ou na Renner, porque existem vendas que são direcionadas para e-commerce, mas que não são beneficiadas. A Uhum, prateleira infinita, o Omnichannel, o Unified Channel são realidades de integração de canais de forma prática dessas empresas. Não necessariamente elas fazem todas essas vendas de forma beneficiada, tem que ter cuidado. Elas procuram fazer tudo de forma absolutamente legal. Quando é possível, elas vão usar o benefício. Quando não for possível, o que elas não querem é perder a venda. Elas entendem que o cliente quer comprar onde for mais conveniente para ele. Dessa forma, eles querem estar presente lá. Se conseguir aplicar o benefício de forma absolutamente legal, eles vão fazer isso. Mas nem sempre. E eu sempre falo: olha, se tiver cupom fiscal, não teve benefício. perfeito. Ok? Perfeito. O benefício só é aplicado através de notas fiscais eletrônicas, né? Onde tem que ter os dados adicionais corretos, onde tem que estar tudo certinho lá, né? É placa de identificação. Você tem o seu e-commerce há muito tempo, o seu TTS? Não, TTS nós temos há menos de 2 anos. Não, mas já tem bastante tempo.
Já é bastante tempo. Já é bastante tempo, É. porque as lojas A- físicas, dentro da minha o, metodologia, eu tenho que orientar elas, por exemplo, elas têm que fazer uma identificação externa. sim, Eu tenho foi a primeira coisa cuidado que de eu. falar com elas o seguinte: fez a placa externa, a identificação, vai lá no Google Maps, verifica como que está a foto lá, troca a foto, atualiza a foto, mostra a placa. Por quê? Porque muito fiscal hoje fiscaliza pelo Google Maps. A primeira coisa, ele olha se a empresa existe pelo Google Maps. E Uhum. depois, muitos fiscais também fazem, né, através de câmera de WhatsApp, que eu nem acreditava. Os primeiros eu falei, isso é golpe. Não atende, não, falei com meus clientes. Aí depois eu fui ver a fiscal mesmo. O fiscal É. Nós chegamos até a nem enviar. ia na empresa. Oi? Acredito que chegamos a enviar a sinalização. Pois é, pô, você tem que ter todos esses cuidados que depois de obter o regime, para você manter o regime, você deixar muito claro que você trabalha com vendas não presenciais, que aquela empresa que foi beneficiada, ela está absolutamente correta dentro da operação dela, ela não está se beneficiando, né? Isso aconteceu muito, já teve um empresário até preso em Belo Horizonte, porque empresas tentando, né, dar o golpe com o regime. Então, isso Uhum. aí também já é demais. Minas está baixando o imposto, beneficiando e a empresa ainda quer fazer algo errado, né? Então, não justifica. Perfeito. Perfeito. Gabriel, depois eu vou te passar o contato do Ricardo, porque se você Já achei ele aqui no Instagram, achou, já. né? Sim, Ótimo. Que aí vocês vão trocando mais informações. Mas muito obrigada, viu, Gabriel? eu que Gabriel agradeço, sempre Mirella. presente aí, gente. Agora vamos lá. Cata das Essências. Tarci e Fernanda, tem alguma dúvida? Então, a nossa dúvida foi resolvida na apresentação dele. A gente Foi. tá, a gente tá Foi. bem do zero, né? Nós estamos começando agora, não No sabemos. e-commerce, a gente tem 25 anos de loja física e a gente passou por esse mesmo processo que o Gabriel falou. A gente estava com a contabilidade antiga que nosso pai não queria Trocar. trocar e a gente vem trabalhando na cabeça dele, falando, né? A gente via os erros e tudo mais, que não estava muito atualizado. E aí agora a gente trocou. A gente está com a advocacia, a contabilidade, que tem até advocacia tributária dentro da empresa. Então, assim, eles estão ajudando bastante a gente e eles orientaram dessa forma que ele falou, que o Ricardo falou, e a gente estava com dúvida, querendo saber de alguém que já está nesse meio para poder ver se é isso mesmo, né? Porque também a gente não tinha certeza, mas agora com a apresentação dele foi bem esclarecido, foi tudo que o contador passou para a gente e agora a gente está mais segura. Mudança de regime da empresa. Hoje ainda estamos no Simples, estamos mudando o regime da empresa e na montagem do e-commerce, né? Será A uma filial. filial e com mudança no regime. Então, assim, foi tudo que o Ricardo falou, esclareceu bastante aí, que a gente estava na dúvida. Né? Vocês têm marca própria? Temos marca própria e temos a loja. Além da loja, a gente tem marca própria de produtos nossos já tem Uma 2 anos, uma linha de produtos nossa que vendemos na loja e estamos colocando no e-commerce. Ok. Isso é bem interessante também, porque a marca própria ela abre uma outra oportunidade. Ela pode obter, com as condições certas, com as observações certas, ela pode obter o regime especial para a indústria, se Sim. conseguir caracterizar a industrialização. Você compra embalagem, você compra etiqueta. Isso, Então, se isso. você tem um relacionamento com a indústria, você pode, tem toda uma estratégia, configurar uma industrialização. Mas qual que seria a vantagem? A vantagem é que, como indústria, você paga uma alíquota metade do e-commerce, em vez de 6%, 3% para revenda. Você pode vender para revendas. Você compra equipamentos com diferimento total de ICMS sem pagar ICMS. Então, você compra Uhum. matérias-primas dentro do estado sem ICMS. Se você tiver fornecedor, dá uma economia gigantesca. Você tem o mesmo benefício para importação, vendas interestaduais na faixa de 1,5 sem qualquer necessidade de exigência de percentual. Então, a indústria, ela também tem um benefício muito robusto, muito interessante, né? Que quem tem marca própria pode criar uma estratégia para caracterizar essa atividade e receber o benefício respectivo dessa atividade.
É uma forma, porque no e-commerce, né, Mirelle, a marca própria é uma diferenciação muito grande. Na verdade, até coloquei esse nome aí na aula, né, que através de regimes especiais você consegue transformar os impostos em um diferencial competitivo em cima de quem não tem, né, regime Uhum. especial. Mas a área de vocês é muito boa e aí vocês podem, é lógico que os produtos que vocês vendem tendem o cliente a retirar no momento da compra na loja, não é isso? Porque são produtos pequenos. Você Isso. tem esse limitador. Então, num futuro, vocês conversarem, né, com a sua contabilidade, com a sua consultoria, auditoria aí, para que ele considere isso, né, da marca própria se tornar como se fosse uma filial indústria. Muitos não conseguem nem entender isso, mas é Ah, muito simples, porque na verdade, como eu já tive indústria, então esse processo é muito tranquilo. Você compra embalagem, você pode comprar outros produtos, etiqueta, você comprar uma série de coisas, você manda, manda, né, e você terceiriza, faz. A gente já Então faz você a gente isso. pode faz. conseguir caracterizar isso e ainda receber um benefício interessante. Mas parabéns aí pelo caminho que vocês vão, né? Parabéns pelos 25 Obrigada. anos de vida, não é pouca coisa não. É, obrigada. Obrigada. Perfeito, essas meninas são maravilhosas, Ricardo. Agora vamos para Cristiane. Ô, gracinha da Cris. Tudo bem, Cris? Tudo bem? Então tá bom. Cris, o Bruno não tá aí, né? Não tá? Não, então. Não, ele passou por aqui, ouviu um pouquinho, mas ele não está aqui. Bom, bom, a gente, né, Mirella? Acho que nós estamos passando por todas as transições citadas. Inclusive essa questão de contabilidade, nós mudamos agora de escritório, nós temos alguns probleminhas por falta de orientação em todos os sentidos. Então, assim, muita coisa que foi dita, assim, que nós já até passamos. E agora nós somos do lucro real já, né? Então, mas essa questão tributária, principalmente, a gente sofre muito com a questão de impostos. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu tenho certeza que o Bruno falou, tá gravando? Porque eu vou querer assistir e vai querer falar com o Ricardo. Perfeito, Porque ele vá. já ficou, bom, ele já falei assim, bom, falei, se eu conheço o Bruno, ele já vai contratar ele de consultoria dele. Que o Bruno é assim, você fala uma coisa de manhã à tarde, ele já está fazendo. Mas assim, nós temos muitas dúvidas, mas ele é a pessoa mais indicada para tirar essas dúvidas, porque ele também trabalha com importação, né? Nós trabalhamos com instrumentos musicais, então tem muita coisa muito interessante. Eu falei, Bruno, muita coisa porque a gente precisa arrumar, que a gente precisa alinhar, que tá bem errado, mas a gente está correndo atrás, assim. E, então, eu quero agradecer essa oportunidade muito rica, assim, nossa, muito legal. E com certeza o Bruno vai entrar em contato com você. Com Ah, certeza. tá Talvez ótimo. amanhã já, porque essa noite ele já vai assistir, amanhã ele já está entrando em contato. Não, É nós A estamos bem, à equipe da estamos à Estaleiro disposição. também é bem executora. Tudo corre é, atrás, pesquisa, quer crescer, já está colhendo os frutos, né, Cristiano? Estando no lucro estamos assim. real, né? Estando no lucro real já mostra isso, né? Um desafio de organização, mas na verdade esse é um desafio que está posto para todas as empresas. Então, Sim, só para vocês terem uma ideia, eu comecei em 1983 com uma loja de tintas. Então, o que que minha vida toda eu fiz? As guias que vinham, eu pagava, tá certo? Da contabilidade, mas não que a contabilidade tivesse má intenção, mas a contabilidade podia ter erro, né? Como até aconteceu já algumas vezes, ela até teve que me repor, etc. Enfim, mas era outra perspectiva. Hoje não tem como. O empresário ele tem que entender, ele não pode terceirizar apenas isso. Ele tem que entender, mas ele tem que entender dentro de um limite, né? Dentro de um limite para ele poder se organizar, para ele poder questionar. Uma das questões que os regimes especiais tributários, até o Gabriel pode confirmar, é que eles criam uma simplificação. Então, por exemplo, se você vendeu, você tem um TTS e-commerce, e você vendeu R$ 100.000 aqui dentro do estado, você vai pagar R$ 6.000 de ICMS, nada além disso, nem menos nem mais.
Entendeu? Não tem débito e crédito. Que quando você tem débito e crédito ou substituição tributária, fica difícil você visualizar ali o custo, o que você está realmente pagando de ICMS. Eu já tive vários, já conversei com vários empresários, muitos, que estavam no Simples Nacional ou estão no Simples Nacional. Eu já tive um grande empresário vendendo 2 milhões por mês que ele disse para mim que não pagava ICMS. Eu não pago ICMS. Eu falei assim, olha, isso é novo. Esse aí conseguiu um regime muito melhor do que os que eu estou aqui tentando fazer. Aí que eu fui ver que ele pagava substituição tributária de tudo. E ele não entendia que substituição tributária é ICMS. Ele não entendia dessa forma. Um empresário vendendo 2 milhões por mês, você há de convir que não é, não é qualquer coisa. Né? Então, muitos não sabem que dentro da alíquota do Simples tem ICMS. Então, por exemplo, se você comprar um produto com substituição tributária, você tem que excluir ele. Você tem que fazer uma segregação. A contabilidade tem que fazer. Eu já estive em várias empresas que a contabilidade não fazia segregação de receita. Isso é, colocava, aplicava a alíquota do Simples sobre produtos que já tinham pago ICMS. E estavam pagando ICMS em duplicidade. Então, isso tudo é possível acontecer. Quando você vai para o lucro real, você já demonstra um posicionamento extremamente sério, importante, né? Que ali é uma questão que você vai ter a organização que todo empresário, na verdade, deve ter. Não é fácil porque o operacional, o dia a dia, não é brincadeira. E eu também defendo um pouco a contabilidade, tá, Minério? Só para encerrar essa Uhum. observação, porque eu também defendo um pouco o lado da contabilidade, porque é muito empresário doido. Doido de tudo. Eu, às vezes, passo situações para o empresário, na hora que eu vejo, ele fala que está fazendo uma coisa, quando você vai ver, ele está fazendo outra completamente diferente. Então, isso é um problema, porque quando vai para a contabilidade, já ocorreu a situação. Então, também tem isso, tem muito empresário que fala que está fazendo uma coisa e faz outra, como esse que teve o regime cassado aí em Uberlândia, porque ele disse que estava fazendo uma coisa, mas na verdade ele não fez, era algo extremamente simples só ter o contato para que o fiscal conseguisse falar com ele. O fiscal não conseguiu falar, entendeu que a empresa era inexistente. Então cancelou o regime dele. Entendeu? Então Aqui no essa nosso, questão é bem importante. você falou uma coisa, que essa questão, falou assim, muitas vezes a gente começa uma contabilidade do que o contador vai aprender com a sua empresa. O Bruno, ele tem uma loja já, então ele tem um contador de muitos anos. E foi mais ou menos o que aconteceu. Ao longo, nós fomos percebendo que ele não tinha uma experiência. Então, é só paga, 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 porque guia, chega a falar, Bruno, mas não é possível esse tanto de guia que a gente paga. Onde o povo vê lucro no e-commerce? Porque a gente só paga, só paga, só paga. Então, assim, aí ele foi um pouco resistente, mas ele entendeu que ele precisava de uma assessoria mais especializada, um escritório muito voltado para e-commerce. Porque chegou uma hora assim que a gente trabalhava sem empata, né? E até prejuízo mesmo. Porque assim, aqui nem você falou da fiscalização, nós já tivemos fiscalização, já veio aqui, viu a empresa, porque eu acho que o lucro real tem isso, né? Veio o fiscal mesmo aqui. Então, assim, e ele é muito correto. O Bruno nossa, eu até brinco assim, que uma vez apareceu, a contabilidade ligou e falou assim, Cris, tem uma guia aqui, não sei o que está aberto. Eu falei, ó, vou te falar uma coisa. O Bruno, se o negócio vence dia 10, dia 30 do mês antes, você está pagando. Ele é assim. Então, mas foi mesmo assim, essa questão bem de ser mal assessorado, mas no fundo, assim, também de não saber escolher, de não saber procurar, né? É aquela coisa, você trabalha muito tempo, você vai, vamos encarar essa, vamos nessa empreitada, e a gente acabou percebendo ele, sim, que precisava de um direcionamento mais específico. Agora a gente está consertando tudo nesse sentido assim, dessa questão tributária mesmo, de impostos. A gente teve muito prejuízo, muito mesmo. É que ele é muito persistente. Ele falou assim: eu não vou desistir. Que Ele bom. falou, não vou desistir. A gente vai começar do zero de novo, mas agora fazendo da forma correta, assim, né? Organizando da forma correta. Porque pagar, ele pagou tudo que tem que pagar, coitado. É. Mas mais do que ele viaja. Mas assim, é muito enriquecedor, é muito, muito legal assim, a gente ter acesso a muita informação
e ele fica muito empolgado, assim. Que Te bom, que entendo. bom. Estamos à disposição, né, Miriam? Exatamente. Ricardo, todo mundo já tem seu Instagram, depois eu vou passar o seu contato, seu celular, tá? E, gente, eu queria muito, assim, agradecer imensamente. Ah, tem a Adriana. Não sei se a Adriana tá escutando a gente. Adriana, você tem alguma dúvida? Ah, tá aqui! Gente, eu tô aqui, gente. Olha só onde é que eu tô. Para. Eu tô na esteira, gente. Coisa boa, é assim mesmo. É, a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Como Mas eu tô reduzir aqui. impostos e reduzir gordura, É, É, Adriana. eu tudo ao adorei sua mesmo aula. tempo. É, adorei sua aula. Eu acho que é super Obrigado. necessário, né, a gente ter esse olhar para a tributação, que é tão importante numa empresa hoje em dia. Eu tô nessa área recentemente, com uma marca própria. Então, eu tô com outros projetos também de e-commerce já existente. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas e eu preciso de gente capacitada que entende para poder me ajudar, né? Então, assim, você vai ser um deles. Você está em E é qual isso. segmento, Adriano? É modo esportivo. Ah, tá, ótimo. Excelente É, produto. eu gosto, né? Tô aqui na esteira. Eu adoro. Eu acho que é um nicho que está muito em alta, né? Eu gosto e, enfim, é isso. É isso. E existe regime especial para confecção. É, por enquanto eu tô confeccionando algumas coisas próprias, mas eu tô com um terceiro, né? Que é fornecedor. Mas Para vocês confecção terem eu. só uma ideia, né, de como que os Aham. regimes de Minas Gerais, eles abrangem vários segmentos, então os empresários aí estão, né, precisam realmente estar atentos a esses Atento. benefícios. Eu achei que Minas não seria um estado bom para trabalhar com isso. Para mim, o tributo seria muito maior do que em outros estados, mas estou vendo que está tendo benefício, né? Sim, para venda de roupa eu te adianto o seguinte, é um benefício muito bom porque em geral você tem um markup, não estou falando que você tem uma margem líquida, mas você tem um markup mais alto. Então você pode vir a ter uma diferença de débito e crédito mais alta e o regime te protege totalmente disso. Então, para produtos que têm uma margem maior, o regime ainda traz uma economia gigantesca, além de que, para a roupa, o regime, se você tiver a empresa certinha, eu consigo ele no mesmo dia, você já pode sair trabalhando com o regime. Ótimo. Perfeito. Então a gente vai se falar em breve. Tá ótimo, Adriano. Obrigado aí pela Obrigada, sua Adriana. contribuição, viu? Bom Obrigada a exercício vocês. aí. Obrigada. Então é isso. Olha, Ricardo, eu acho que foi super produtivo. Eu também aprendi muito com você. Você trouxe um outro olhar muito a fundo. Porque eu trouxe, gente, em primeiro lugar o Ricardo, porque realmente é algo que não se fala muito, né? Sobre tributação. E acaba que essa frase que o Ricardo falou, que é aonde você quer chegar, é muito importante, foi assim, para mim, o maior insight do que você tem que se preparar para chegar certo e sem prejuízo. Então, assim, imensamente grata pela sua aula aqui, por tirar as dúvidas do pessoal. Vou deixar seu contato com eles, tá? E Ok, porventura tiver agradeço. qualquer dúvida, fazer uma consultoria com você, para você ajudar nessa parte de tributação. E ao mesmo tempo agradecer vocês por ter tirado um tempo para vocês aprenderem, porque é um ponto muito importante para o e-commerce, para o crescimento do negócio. E toda a minha gratidão por todos vocês por estarem aqui.